Oi minha gente, oi meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vou contar pra vocês como eu consegui auxiliar o Kevin a voltar a comer depois daquela grande crise sem se alimentar por meses e mesmo trocando toda a dieta dele, sim, foi possível. Antes de contar pra vocês todo esse processo, eu gostaria de te convidar a se inscrever no meu canal, apertar esse sininho para você receber as notificações de vídeos sempre em primeiro lugar. Não esquece de deixar o seu like e comenta aqui no vídeo se você também passa por situações parecidas, se você faz estratégias diferentes. Fica até o final do vídeo porque hoje eu vou mostrar passo a passo com imagens do Kevin comendo. Como que eu descobri esse método, como que eu fui aplicando sozinha, passo a passo, sem ter aí um auxílio de um profissional ao meu lado. Na verdade, o Kevin sempre esteve em uma lista de espera, mas o primeiro coordenador do Kevin nessa terapia, ele comentou comigo que existia um arquivo com algumas informações de como eles usavam essa terapia, quais eram os passos que eles seguiam nessa terapia. E ele imprimiu e me deu para eu poder ler e me preparar, porque até então nós acreditávamos que essa terapia estaria disponível na oficina. Porém não aconteceu. Eu devorei esses papéis, li tudo e resolvi fazer uma adaptação à minha realidade. O processo não é muito complicado e mesmo porque eu não tinha nenhuma restrição alimentar com o Kevin. Então eu sempre usava através dos alimentos que ele mais gostava para conseguir chegar nos alimentos que eu gostaria de introduzir, ou seja, alimentos novos. Com o novo diagnóstico do Kevin, esofagite eosinofílica, essa realidade mudou e eu precisei modificar toda a dieta do Kevin. E aí que eu entrei em desespero, porque o Kevin já não estava comendo, o Kevin usava uma suplementação que trouxe muitos problemas digestivos. A primeira coisa que aconteceu comigo foi entrar em total desespero, porque eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Simples assim. Antes desse processo, a primeira semana eu só chorei, e a segunda semana eu fui chorando e fazendo. Nesse meio tempo, o Kevin teve uma consulta com um profissional, com uma nutricionista, porém ela viu a situação do Kevin, por ele ser um seletivo extremo, e ela já foi ali bem franca comigo e me antecipou que provavelmente ele precisaria do auxílio da sonda e para poder se alimentar e ter aí o suporte, os nutrientes necessários para essa caminhada. Mas eu não me rendi, eu falei que eu ia tentar e que eu ia fazer o meu possível. E naquele dia ela apenas imprimiu um papel para mim, me dizendo os alimentos que eram proibidos, os alimentos que podiam oferecer para o Kevin. Eu não sabia o que fazer com aquelas novas farinhas, com aquele monte de papel, apenas dizendo sim e não. E eu fiquei totalmente perdida. Assim como foi no diagnóstico do Kevin de autismo, eu não tive uma ajuda imediata, então eu não podia esperar e eu comecei a agir. E dessa vez não foi diferente. Então, quando eu vi que se o Kevin não comesse, as coisas iriam ficar ainda mais complicadas, eu fui buscar novamente esses arquivos que esse coordenador havia dado há muito tempo atrás e comecei novamente a aplicar e fiz muita oração, pedi muito auxílio para Deus também, e eu acredito que tudo isso junto é o resultado desse sucesso e de estar conseguindo aí dar um passinho a cada dia com vitórias com o Kevin. Eu saí do consultório e eu afirmei para o Kevin que ele não ia precisar de sonda e que eu ia fazer o meu possível em todos os sites, vídeos no YouTube, tudo que vocês imaginarem sobre essa nova dieta, sobre tudo. Ele quase praticamente não poderia comer mais nada e o que eu poderia fazer, como eu poderia cozinhar. Então eu entrei em um clube de uma nutricionista que ela ensina receitas semanais para crianças com essas situações. Eu ainda estou nesse processo de aprendizagem, porque cada dia é um dia, temos aqui sempre novidades diariamente com o Kevin, então todo dia é dia de aprender aqui e buscar novos caminhos para poder auxiliar. Melhor do que eu ficar falando para vocês, eu acredito que é mostrar para vocês alguns vídeos que eu disponibilizei nos meus stories no Instagram. Então se você não me segue no Instagram, aproveita a me seguir, porque lá eu praticamente posto em tempos reais a nossa rotina,
como eu estou aplicando as novas terapias no Kevin, as novas intervenções. Praticamente todos os dias nós precisamos fazer mudanças e adaptações. O autismo realmente se apresenta em cada casa de uma forma, porque somos todos únicos e cada um de nós sabemos como que funciona dentro das nossas casas. A maior intervenção de todas é isso, é eu ver a técnica, olhar como que ela pode funcionar na minha casa e aplicar. Mesmo que seja um passinho por dia, pouco a pouco, tá aplicando realmente e fazendo o meu melhor dentro da minha realidade. Eu vou mostrar para vocês na prática, então, alguns desses vídeos onde o Kevin foi comendo, onde eu vou usando as estratégias de aproximar esse alimento, como que eu uso, e eu vou narrando para vocês em cima dessas imagens. Então, pessoal, essa é a primeira imagem aqui, é o Kevin logo que ele saiu de uma crise bem longa, ele voltando a comer a melancia. Antes de eu estar falando para vocês e mostrando essas imagens, eu gostaria de lembrar que o Kevin ele é considerado um autista severo, então cada fase que nós passamos com o Kevin, cada avanço é comemorado com muita vitória aqui em casa. Então, se você tiver alguma dificuldade em ver criança comendo com as mãos, realmente esse vídeo não é para você. E agora vamos continuar. Eu adaptei os passos à minha realidade, então o meu propósito é estar aproximando os alimentos do Kevin, fazendo com que ele dê um beijinho, sempre dando tchau antes de sair da mesa, então são algumas estratégias que eu uso. Outra coisa, eu sempre coloco os alimentos, vou aproximando esses alimentos dele num segundo prato. Então, às vezes eu começo lá da pia, aí vou aproximando na mesa, até que, de repente, vocês vão estar verificando que ele teve interesse e sozinho ele começou a comer o feijão. Então, sempre que eu vou introduzir uma alimentação nova, eu deixo próximo e uso também reforçadores, como esse biscoito, que ele gostava muito. Então, é uma forma de estar fazendo essa transição e estar auxiliando ele a aceitar novos. Aí foi um sucesso, ele acabou provando o feijão e foi sem nenhuma recusa, foi bem natural, então dá para ver que realmente funciona na prática esse método. Se o Kevin não tivesse aceitado, ele daria um beijinho de tchau e algo que nós fazemos assim naturalmente, ele já se adaptou, mas no começo não foi fácil. Nessa fase aqui, o Kevin somente aceitava o arroz. Então foi uma vitória para toda a família, porque veja como ele come feliz o arroz. Então ele acabou provando bem pouquinho. Aqui nós já avançamos um pouquinho, comecei a introduzir a carne. Veja que o arroz está lá em cima, aqui também está uma batata. Então esses alimentos nesse dia ele não aceitou, mas ele aceitou muito bem o novo alimento que foi a carne. E no final ele se despediu do arroz e da batata. Então é uma forma dele estar provando, né? Ludicamente, eu fazendo com ele, com que ele prove esse alimento todos os dias. Então é uma rotina. Todos os dias eu repito a mesma coisa com o Kevin. A seletividade do Kevin é muito complicado de explicar, é só realmente vivendo. Ao mesmo tempo que ele ama um determinado alimento, depois ele não quer nem ver na frente. No caso ali daquele vídeo anterior, ele não aceitou comer mais o arroz e aí passou a comer somente carne. Então eu começo novamente todo o trabalho. Nessa etapa aqui, eu já estava apresentando novas frutas para ele. Então, lá no primeiro vídeo, ele iniciou com a melancia e aqui eu já começo a apresentar a uva para ele. Então, é a forma que ele vai dar um beijinho, vai falar oi para a uva. Primeiro eu comecei lá atrás, aproximando essa uva bem aos poucos dele. Depois ele aceitou, nós avançamos aí para o melão, esse é um melão que é laranja, junto com outros alimentos. E aqui foi um franguinho, então naquele dia ele acabou aceitando a carne e esse depois de muitas semanas eu consegui com que ele aceitasse o franguinho da mesma forma, aproximando, dando um beijinho, falando oi, dando uma lambidinha e antes de sair sempre dando tchau com mais um beijinho. Essa é a forma dele sempre estar provando. Lembrando que eu sempre só apresento um alimento novo para o Kevin depois que ele aceita o alimento que eu estou trabalhando, sempre um por vez. Então esse processo às vezes demora semanas, às vezes demora meses e muitas vezes ele acaba entrando em crise novamente, ficando um grande período sem se alimentar por
um mês, 2 meses, depende muito da crise. Nesse momento eu estou conseguindo trabalhar melhor com ele, porque ele está medicado, está sendo tratado desse novo diagnóstico dele, então está sendo um processo novo e uma apresentação de novos alimentos e uma nova dieta. Vendo esses vídeos, a única coisa que eu consigo pensar é: graças a Deus eu não desisti dele, e graças a Deus todos os dias eu faço a mesma rotina e tento e não desistir dele. Olha como ele está comendo. Vendo esse vídeo, não dá para acreditar que o Kevin ficou 2 meses sem se alimentar e está comendo com tanta vontade e com tanto prazer. É um verdadeiro trabalho de formiguinha, é cansativo, mas esse resultado não tem como não me emocionar, não tem como não encher meu coração de tanto amor, de tanta gratidão, porque essa é a minha recompensa, ver o Kevin comendo. Depois das crises eu volto com força total e eu sei que o Kevin tem na memória dele o gosto, o cheiro, o sabor desses alimentos, então eu volto gradativamente cada alimento, eu vou trabalhando sempre com os preferidos, com os favoritos, para daí então tá introduzindo novos alimentos. Aqui eu já chutei alto, já quis introduzir os vegetais, ele foi curioso, ele provou, mas até esse presente momento ele não está aceitando ainda. Eu usei o vídeo dele favorito em que a criança come vegetais, mas mesmo assim é um processo que nós ainda estamos trabalhando e com muita paciência nós vamos chegar lá. Aqui eu estava introduzindo o melão e então eu sempre coloco o alimento favorito, como eu disse para vocês, e ele acabou aceitando daí provar na hora de cumprimentar o melão e dar um beijinho. Ele acabou gostando do sabor e passou a comer aí. E eu deixei já a embalagem do lado e ele amou. Aqui nós já estamos no processo dele aceitar os 2 alimentos no mesmo prato. E eu usei a mesma carne, mas numa textura diferente e deu sucesso. Agora eu vou mostrar na prática para vocês cada etapa dessa. Deixei os bolinhos aqui, foi a primeira vez que ele estava provando esse bolinho, é um muffin de banana, então ele pegou sozinho, tocou, percebe que eu estou utilizando vídeos como um reforçador. Olha a cara dele de, meu Deus, eu vou ter que comer isso. Então ele olha, ele parece que está sofrendo, né? Ele cheira, dá um beijinho. Tá seguindo os meus comandos, dá novamente um beijinho, acaba que nesse beijinho ele prova, essa é a cereja do bolo, e depois é a mordidinha ou a lambidinha, dependendo de como funcionar na casa de vocês. Novamente a gente vai beijando, vou repetindo esse processo enquanto ele tá aceitando, não tá em crise, tá numa boa, e é a hora da lambidinha. E sucesso absoluto na primeira vez. Eu nem consegui acreditar que estava dando certo. Aqui eu tô dando um apoio total, um apoio físico para ele levar na boca. E rapidinho ele já entendeu, compreendeu, assimilou tudo e tá aceitando numa boa o muffin de banana. E esse é um muffin do bem, sem glúten. Então eu fiquei muito feliz. E ele mesmo bate palmas para ele porque é uma vitória dele, minha, nossa e de toda a família. O meu trabalho foi dobrado porque esses alimentos são novos devido ao diagnóstico dele, esofagite eosinofílica. Ele não pode comer 6 tipos de alimentos, como eu disse para vocês. Então foi bem difícil. Aqui, claro que foi para o lanche da terapia. Aqui eu deixo para vocês escrito porque eu retirei tudo isso dos meus stories. Eu posso dizer para vocês que eu realmente aprendi a técnica, mas foi necessário adaptar a nossa realidade e essa foi a técnica que funcionou cada dia, seguindo os mesmos passos na repetição. Nesse próximo vídeo eu quero compartilhar uma frustração minha com vocês. Eu era uma mãe que eu queria entregar para o Kevin as coisas já prontas para auxiliar ele. Então eu entregava essa banana já picadinha e o Kevin nunca aceitava a banana. Até que um dia eu comprei a banana, estava próximo e ele começou a descascar. Então eu descobri que eu estava fazendo demais
e não deixando o Kevin explorar a fruta. E daí eu já aproveito a situação, auxilio ele na fala, e ele fala banana, ele fala que quer cortar a fruta, mas eu percebi que essa situação muda. Às vezes o Kevin não quer cortadinho, ele quer comer a fruta inteira, e às vezes ele mesmo pede para eu ajudar ele a cortar. E assim nós vamos, respeitando os limites dele, aprendendo com ele, conhecendo ele realmente, e o meu papel é estar auxiliando. Esse aqui é um croquete, esse é novo, é dessa semana, e também foi a primeira vez que ele comeu, e foi muito engraçado porque ele analisou assim todo o croquete, e ele estava brincando na sala, então eu levei na sala o croquete, aproximei dele dos brinquedos e falei para ele que era um cachorro quente, que ele sempre gostava aqui, que era uma massinha, e ele já se interessou imediatamente e parou de brincar. Começou a apertar e provar, e aí vocês podem estar vendo. O melhor de tudo é que esse croquete é de lentilha e ele aceitou super bem, e numa boa ele parou de brincar, parou de fazer tudo que estava fazendo e aceitou ir para a mesa, e aí a família acabou comendo todo mundo junto o croquete de lentilha e foi um sucesso aqui em casa. E essa também é uma receita do Clubinho de Receitas que eu falei para vocês no vídeo. E aí tá ele já na mesa, com o mesmo pratinho. A minha maior alegria é realmente não ter desistido dele e ter conseguido reverter essa situação e ver esse pequenininho aí comendo, sem sonda, graças a Deus. E a gente segue na luta. Bora, meu povo! Eu vou disponibilizar aqui para vocês na descrição do vídeo os mesmos arquivos que esse coordenador me deu, para que vocês possam ler, se vocês tiverem interesse. Ele está em inglês, mas eu dou uma dica para vocês. Copia tudo, coloca no aplicativo de tradução que vocês tiverem. Não vai ser perfeito, porém vocês vão ter uma ideia ampla de todo esse assunto e vão conseguir aí caminhar e dando os primeiros passos. O Kevin continua na lista de espera dessa terapia, e eu sei que toda ajuda profissional é muito bem-vinda, então por isso ele continua lá, mas eu acredito que nós estamos aí num bom caminho, e assim que ele for chamado, eu venho aqui e conto para vocês quais foram as mudanças, se eles mudaram alguma coisa, vocês vão ser os primeiros a estarem sabendo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que ficaram aqui até o final desse vídeo, e espero que esse vídeo possa ter chegado até a casa de vocês como um incentivo, realmente acendido aí uma luzinha para vocês terem ideias, a estarem fazendo adaptações de acordo com a realidade de vocês, e que sim, nossos pequenos possam comer. Eu acho que não existe nada que nos deixe mais triste do que ver os nossos pequenos não comendo, não se alimentando. Então eu sei o que é viver essa dor diariamente, mas nós vemos a diferença. Então o que eu gostaria de dizer para vocês é que eu tô muito feliz que eu não desisti do Kevin e que eu fui firme, e que hoje ele não está usando sonda e ele sim está comendo. Nós temos muitos altos e baixos e eu sei que esse é apenas o início da nossa caminhada, mas eu sei que eu não me sinto mais sozinha, eu não estou sozinha, e eu estou muito feliz e orgulhosa dele por ele se superar diariamente, não só com o desafio da comida, mas todos os desafios que nos apresentam, e da gente estar forte. Essa é a força que eu queria passar para vocês. Não desistam do filho de vocês, não deixe que ninguém diga para vocês que é impossível, que eles não vão conseguir, porque sim, eles conseguem. E eu sei que não é fácil, eu sei que não é tão lindo assim a nossa caminhada, mas eu sei que é recompensador quando nós vemos um pequeno avanço. Obrigada mais uma vez, e eu espero vocês aqui no próximo vídeo.